Oi, eu sou F e este é o Efêmeros, um podcast sem estrutura, sem equipamento, sem patrocínio, apenas com um sonho de sair do papel e muitos devaneios que também podem se juntar aos seus. Eu te convido para caminhar comigo nessa jornada, onde o começo não parece nada com o fim, mas que o sentido pode estar em algum lugar no meio dessa viagem. Eu só não prometo nada, apenas espero ter você aqui comigo por alguns minutos para compartilhar pensamentos e histórias. Então, vamos nessa! Eu tô gravando esse primeiro episódio, que é o episódio piloto do podcast, né? Um projeto que já tem mais de um ano que tá na gaveta, e que hoje é feriado, hoje é sexta-feira santa, e consegui um tempo, depois de muitas reflexões, pra finalmente colocar isso pra fora. Às vezes eu tô esperando o momento certo pra começar, juntar dinheiro pra comprar um gravador, um microfone com mais qualidade, mas isso não vai acontecer agora e as coisas estão aqui dentro, né? Tá dentro de mim. Então é bom se contrariar, é bom se colocar um pouco na parede e falar: acorda, garota! Não vai ter tempo certo pra começar algo, sabe? As coisas acontecem no tempo que precisam acontecer. E aqui estou eu, nesse feriadão, né? Que eu peguei pra descansar, pra fazer um podcast também. E vocês devem estar ouvindo um barulho de um avião. Provavelmente vocês vão ouvir algum cachorrinho latindo. Ou alguma pessoa conversando, vizinhos. Hoje é sexta-feira santa, né? É um feriado, então as pessoas estão em casa curtindo. Então esse primeiro episódio, como eu disse, é um episódio piloto. E eu separei as coisas que eu quero falar no podcast por blocos. Então nem tudo vai estar aqui nesse primeiro episódio. A ideia é ter 2 episódios por semana. Rindo de nervoso, mas essa é a grande expectativa. Mas eu também não vou me cobrar não, tá? Então, essa expectativa nem vocês tenham, viu? Porque é muito provável que isso não aconteça sempre. Mas sempre que der, eu vou estar aqui. E eu espero ter vocês nessa viagem. O episódio de hoje é muito especial por ser o primeiro. Acho que só isso, é por ser o primeiro. Não, mentira. Na verdade, é porque tem o elemento principal que me fez gravar e que coincidentemente acabou de passar aqui na minha janela, cantando e avisando que a chuva está chegando. E o tema do episódio de hoje é: e quando não existir mais pássaros para ouvirmos seus cantos, e o novo normal for colocar um áudio com sons dos pássaros gravados, já que eles não estarão mais aqui. E ele começa um podcast com um tema lá pra baixo, né? É que a ideia é que o tema do episódio sejam pensamentos que se cruzam, né? Então, eu acho que a dualidade da vida tá aí, né? A dualidade da vida é que a gente não vai ter um dia inteiramente bom. Então, em algum momento a gente vai ter alguma coisa que vai incomodar, que não vai nos satisfazer. Eu acho que os pensamentos também são assim, né? Um pensamento ele começa de um jeito, mas ele não vai terminar da mesma forma. Justamente porque a gente tem muitas bagagens, né? A gente tem tanta coisa pra falar, tanta coisa pra sentir, tanta coisa pra, enfim, pra refletir mesmo. E olha, no momento que eu tô começando um podcast, tá chovendo, eu tô me sentindo muito, muito acolhido. Porque mais cedo eu tava ouvindo os pássaros cantarem, né? Os pássaros de verdade, né? Só que eu tô morando em São Paulo. E São Paulo, por mais que seja uma cidade muito grande, tem essas diversidades, né? Se você for mais pro extremo da cidade de São Paulo, lá em Parelheiros, você vai encontrar muito verde também. Muito verde, muitos animais. É uma outra característica de São Paulo, né? Se você for pro centro, você vai encontrar concreto, muito concreto. Cada vez mais prédios, mais espigões, né? É uma outra característica. É um contraste muito grande, né? Não que não existam árvores, né, nos bairros com mais densidade
demográfica, com mais pessoas, com mais casas, mais edifícios. Mas a gente sabe que são poucas. E tinha muito mais, né? Aqui era tudo mato. Então, quanto mais árvores, mais possibilidades de animais estarem morando nessas árvores, né? Então, nas cidades, as chances da gente encontrar árvores já não são tão grandes, ainda mais pensando em encontrar bichinhos morando nelas, ou usando essas árvores como locais de pouso, locais de segurança em momentos de chuva, como os pássaros. E o tema de hoje surgiu, para além de eu escutar os pássaros, de um momento que eu uso para escrever. Eu gosto de colocar músicas calmas para escrever meus roteiros, meus textos, trabalhar, de modo geral, assim, para dormir. Eu coloco músicas calmas, de piano, às vezes sons de meditação, coisas que me tranquilizam um pouco, né? Eu tenho ansiedade, então isso me coloca num lugar de mais conforto, um pouquinho de um autocuidado, né? Pra gente conseguir se manter bem, minimamente bem nessa insanidade que é viver no mundo como nós vivemos hoje. E quando eu me vê essa reflexão, assim, de que eu coloco músicas calmas, que tenham piano, que tenham instrumentos de cordas que, enfim, me tranquilizam, eu também gosto de escutar sons da natureza. Sons de chuva, nesse momento está caindo uma chuva leve e eu tô conseguindo ouvi-la, tipo, real, é a chuva real nos meus ouvidos. Mas geralmente eu estou colocando o barulho de chuva, de uma chuva gravada. E também de outros pássaros, sons, os cantos dos pássaros gravados. E antes de começar esse podcast, o episódio de hoje, eu estava escrevendo o roteiro do que eu queria falar. E aí eu coloquei os sons de pássaros, porque me vem uma memória de quando eu morava em Minas Gerais. Eu nasci em São Paulo, mas eu morei em Minas por um tempo. Foi um dos melhores momentos da minha vida. Era uma sinfonia de pássaros quando amanhecia. Então eu acordava com esses pássaros me dando bom dia. E aqui a gente ouve barulho de helicóptero. Então, o meu primeiro despertador, quem soava eram os pássaros. Isso me tranquilizava muito, né? Eu sei que para muita gente incomoda, porque é diferente uma área rural de uma área urbana, né? A quantidade de pássaros, a quantidade de sons que a natureza faz e que aqui nas cidades grandes, assim, a gente não tem esse conhecimento, né? A gente não está acostumado mesmo. Então, quando se ouve as cigarras, quando se ouvem as aves, o canto também, né? Os sons, né? Dos animais, dos mamíferos, dos macacos. Lá em Minas tinha onça também. Então, eu aprendi a conviver com esses sons. Não me assustavam. Na verdade, me fazia me sentir parte daquele ambiente. Quando eu morava em Minas Gerais, foi durante a pandemia. Então eu tinha muito tempo para ficar em casa. Mas era uma área rural. Então eu morava subindo o morro com muitas árvores e poucas pessoas. Então muitos bichinhos e eu aprendi a observá-los, a observar os animais. Então eu ouvia os pássaros me acordando bem cedo, assim, 5 e pouco, 6 horas da manhã. Eles acordavam em bando, assim, em conjunto, e todo mundo acordava junto, né? Claro que com o passar do tempo você vai se acostumando com o som dos pássaros, né? Às vezes você nem acordava mais, você ouvia, mas voltava a dormir. Muitas vezes eu nem sequer acordava, né? Apesar de que eu tinha uma outra rotina, um outro relógio biológico, digamos assim.
Então, para mim, o som dos pássaros logo no amanhecer era o meu primeiro bom dia. E é um bom dia muito, muito gostoso, né? Eu tenho para mim, né, que a poesia dos pássaros é algo de muito privilégio também, né? Como eu disse, quem mora nas cidades grandes tem pouco contato com os pássaros, com os animais no geral, né? E esse tema de hoje, ele tem a ver com uma questão que é a não valorização daquilo que a gente não dá importância, mas que uma hora a gente vai sentir falta. Nós estamos vivendo uma emergência climática, né? O colapso climático do planeta. Então, a extinção em massa de espécies em todos os continentes é uma realidade. Já não é nem mais uma projeção, já é algo que está acontecendo, né? E, pesquisando um pouquinho, eu encontrei que alguns pássaros, né, aves no geral, estão encolhendo na Amazônia, né? As aves estão tendo esse encolhimento na Amazônia para tentarem se adaptar a esse colapso climático. E isso me deixou extremamente triste, porque eu fico pensando que nós, humanos, que já existem evidências científicas, evidências muito, muito concretas de que nós, humanos, estamos interferindo na saúde do planeta há bastante tempo e nós somos a causa número um desse colapso climático, né? E o colapso climático é uma coisa que não é só que outras gerações vão sentir, nós já estamos vivenciando isso. Então, quando a gente sente aquelas ondas de calor, né, que nós humanos falamos, nossa, que calor, não dá para ir trabalhar, não dá para ficar em paz nem em casa. Alguns humanos, né, tem os ricos que conseguem, né, mas a maioria de nós não temos um ar-condicionado, a maioria de nós temos sequer, assim, um ventilador que funcione adequadamente. A emergência climática na ótica humana só é sentida quando a gente sente na pele, né, quando vem pra gente. Mas isso está afetando outras pequenas espécies há muito, muito tempo. Está afetando todo mundo, né? Todas as espécies de alguma forma. Mas essas pequenas espécies que a gente não vê, justamente porque a gente não dá importância ou porque as condições das cidades, né, tá fazendo esse afastamento dessa conexão dos humanos com a natureza, porque nós somos a natureza também. Então esse afastamento, né, de que essa falta de conexão, essa falta de sensibilidade com esses pequenos animais é grande mesmo. E aí me vem outra indignação que eu quero compartilhar com vocês, que são os pesticidas que matam as abelhas, que são os insetos que mais polinizam, né, e que são essenciais para a agricultura. Se os humanos não dão importância para pássaros, né, que tem esse canto que muita gente admira, que dá para ver de uma forma melhor assim, imagina vai dar importância para pequenos insetos, que a gente muitas vezes nem se toca que tá cruzando com eles na rua, que está cruzando com eles em algum momento do nosso dia. E são seres pequenos que têm uma importância gigantesca, inclusive para nós humanos. Nós não estaríamos aqui sem toda essa conexão desses pequenos animais. Eu acho uma insanidade esse pensamento de que nós somos mais importantes que qualquer outra espécie, né? O termo disso é especismo, mas eu não vou nem entrar com tantos detalhes aqui, mas eu queria trazer esse ponto, né? De que nós humanos nos achamos superiores a qualquer outra espécie aqui na Terra, sendo que todo mundo depende um dos outros para sobreviver. Essa é a grande verdade. Só que acontece que nós humanos temos ferramentas, temos formas de lidar, né, muito diferentes dos outros animais. O ponto disso tudo é, quando a gente não valoriza aquilo que nós não damos importância, é um ato reflexo de que também a gente não se valoriza. Porque uma hora ou outra a gente vai entender que as coisas vão mudar. E eu falei há pouco sobre essa coisa dos humanos se sentirem superiores a todas as espécies, mas é de tanta ignorância também esse pensamento, porque a gente não admira não apenas a poesia dos cantos dos pássaros, mas a gente não admira a inteligência que eles têm e que nós ainda não conhecemos.
A ciência está há muito tempo estudando os comportamentos dos pássaros, né? E aí eu queria trazer algumas coisas que, desde pequeno, me chamam muito a atenção, que é como os pássaros são conhecidos como aqueles seres, né, que indicam que algo pode estar errado no ambiente, né? Devido ao seu comportamento e resposta às mudanças nesse entorno. Dizem também, né, que os pássaros conseguem prever terremotos devido à sensibilidade que eles têm a ondas sísmicas mais brandas, né, mais leves, que chegam antes mesmo dos grandes tremores, né, aqueles tremores de terra que os humanos conseguem sentir. A ciência ainda não consegue explicar com tantos detalhes, então os estudos ainda estão ocorrendo, ocorrem há décadas, né? Não existe um consenso científico, não existe um porquê exato, mas essa observação é sentida há muito tempo, né? Desde outras civilizações que nem aqui estão mais, entendem a importância dos pássaros como aqueles que alertam que algo não está certo. Eu citei aqui terremoto porque é algo muito grande, né? Algo que afeta muitas pessoas, muitos grupos, né, de seres vivos. A gente consegue perceber de uma forma muito intensa, né? Não que eu tenha passado por algum terremoto, assim, para dizer, mas o que as pessoas que vivenciaram terremotos dizem é que os pássaros sentem, têm muita sensibilidade, então eles começam a não ficar tão perto do solo. Então eles voam, eles se levantam das árvores, eles em grupo tentam se proteger. Talvez seja isso. Talvez seja que eles queiram avisar uns aos outros, né? Quem presta atenção neles vai entender que algo está diferente, né? Quem presta atenção na rotina dos pássaros, né? Eu moro em frente a uma escola que tem árvores, né? Árvores até grandes. Então eu sei dos pássaros que moram aqui, né? Eu sei das maritacas, eu sei dos bem-te-vis, eu sei deles que eles têm a rotina deles, eles têm os horários deles para acordar, para procurar comida, para fazer o que eles querem fazer e a hora deles retornarem para dormirem, né? Eu aprendi essa rotina porque eu observei, eu parei para observá-los, né? E isso me traz uma outra lembrança que é muito gostosa e muito, ai, me deixa muito feliz, que é o pássaro que vem aqui na jardineira da janela do meu quarto. Ele vem bem cedinho, come o que ele tem que comer, as sementinhas, talvez um pouquinho ali do que fica na terra, né? Tem alguns bichinhos também, minhoca, é, tem formiga, tem bastante coisinha ali que ele pode comer. E ele vem e vai embora, bem rapidinho, né? Eu sei que ele faz isso porque, além de eu dormir perto da janela, eu consigo ver a sombra dele, né? A janela é de madeira, tem as frestas, né? E eu consigo ver que ele chegou pela sombra, mas também pelo barulhinho que ele faz, né? Não me incomoda em nada. É um barulho tão irrisório, assim, tão imperceptível para quem não se importa, mas eu me importo. E para mim é muito valoroso ter ele aqui comigo. Então, toda vez que ele chega de manhãzinha, toma seu cafezinho da manhã, eu fico feliz. As minhas meninas, né, as minhas cachorrinhas não gostam muito, não. Às vezes a Maria Teresa late, assim, aí ele se assusta e vai embora. Mas acho que elas também estão aprendendo a conviver com ele, né? Ele vem rapidinho, come e vai embora. E é isso. As plantas, né, os bichinhos, essa jardineira tá aí pra ele também, né? Só pra mim, não. Então acho que esse convívio conjunto faz toda a diferença. Eu não consigo imaginar um mundo sem pássaros. Eu não consigo imaginar a gente no mundo em que o normal seja colocar no YouTube ou no Spotify, assim, cantos de pássaros gravados, né? O som gravado e não abrir a janela e ter um pássaro cantando, não pra você, mas simplesmente porque ele tá vivendo a vida dele. E a gente não tá interferindo, sabe? Isso me deixa pensando também nas pessoas que matam pássaros por diversão, caçam coisas. Ai, eu, eu realmente fico muito triste pensar que alguém vive assim. Qual é o sentido?
Por quê? Eu trouxe esses pensamentos que passaram por experiências pessoais, experiências coletivas, que no caso é a emergência climática, porque todo mundo está sendo afetado por isso, humanos e não humanos, né? Mas o que eu queria mesmo é falar com você, que está me ouvindo, para que escute também os pássaros. Como eu falei no começo desse episódio, o podcast ainda está se estruturando, né? Mas eu pensei em alguns blocos, mas nem todos os blocos vão estar num único episódio. A ideia é que tenham blocos espalhados ao longo da semana, em pelo menos 2 episódios. Mas nesse episódio eu pensei em falar 3 coisas. O primeiro tema já foi falado, mas eu também queria dar uns palpites. E eu queria dizer algo que está na minha garganta e no meu Twitter. Então eu chamei esse bloco de ódio do dia, porque esse podcast é um equilíbrio, né? É um misto de pensamentos aleatórios e muita coisa bizarra. Então a gente precisa falar também sobre os milionários que pegam foguete para passar 10 minutos no espaço enquanto o CLT tem que usar a hora do almoço para resolver pendências no banco. Não sei se você sabe, mas para além das pessoas que não se importam com pássaros, tem pessoas que não se importam com próprios seres humanos, tá? Eu queria dizer que o mundo está passando por muita fome, as pessoas estão com fome. Tem muita desigualdade com esse capitalismo e guerras para tudo que é lado. Daí, os trabalhadores que estão prensados no vagão da linha vermelha do metrô de São Paulo, essa semana tiveram que assistir pela TV do metrô aquele grupo de milionários indo para o espaço por apenas 10 minutos, aí retornou para a Terra, né? O que deixou os bilionários donos dessas empresas de turismo espacial ainda mais ricos. Gente, que isso é um filme? Gente, isso não tá normal, não. Não tá normal, gente. Não tá normal a gente admirar essas coisas, não. Não tô falando aqui da viagem espacial, não tô falando da ciência que estuda o universo. Eu amo tudo isso, gente. Eu sou fascinado por tudo isso. Mas eu odeio milionário e bilionário, essa é a grande verdade. Eu dei uma pesquisada e eu vi que as viagens dessas empresas de turismo espacial custam muito caro. E gastam muita coisa também. Gastam a minha saúde mental. Gastam a saúde mental do povo que nunca vai ter a mínima chance de chegar perto de entrar numa nave dessa, de entrar num foguete desse. Mas o que me deixa indignado é que é realmente algo feito para rico. É rico fazendo algo para rico. E aí vem essa ideia de que você de carteira assinada, você vai um dia entrar num foguete junto com a Katy Perry e vai conseguir aí ficar 10 minutos no espaço, tirar uma selfie e voltar. A gente não deveria aplaudir essas coisas, sinceramente. A gente tem que aplaudir o avanço da ciência. Mas não que a ciência seja limitada e usada para os fins que os ricos querem. A gente tem que entender que existem projetos absurdos, que é, por exemplo, a colonização de Marte, porque os países mais ricos, né, fizeram isso com os países em desenvolvimento hoje, os países que estão empobrecidos, os países que estão em dificuldades e muitas desigualdades sociais. E agora, o que eles querem fazer é, depois de destruir o planeta com a emergência climática, com colapsar o planeta com tanta indústria, tanta poluição, com tanta exploração dos recursos naturais, matar os animais, matar as pessoas. Agora eles querem falar assim, mas tem um jeito, a gente vai pra Marte. Mas só quem puder pagar alguma quantia muito, muito importante, assim, milionária, até mesmo bilionária. Eu não consigo imaginar o quanto Elon Musk, quanto Jeff Bezos, todos os ricos que aí têm essas empresas de turismo espacial, ou têm esses interesses, vão cobrar por uma passagem para Marte. Não que isso, eu realmente acho que colonizar Marte não vai acontecer no futuro tão próximo. E me dá muita agonia porque eu vejo a classe trabalhadora, né, sabe, a gente que tá lutando para pagar os boletos, que não consegue nem juntar dinheiro para uma viagem para fora do estado, inclusive, que mora. A gente lutando para conseguir, inclusive, colocar comida na mesa, dar conta das coisas, mas sem milionário pagando 28 milhões de dólares
cerca aí de 150 milhões de reais, não sei quanto tá o dólar hoje, tá nas alturas. Mas, gente, eu fico imaginando a sã consciência de alguém falar: sim, eu comprei um bilhete para ficar alguns minutos no espaço por alguns milhões de dólares. E sim, eu não me importo se você não tem o que comer hoje. Então, gente, esse primeiro ódio do podcast não podia ser pra outro, né? Tinha que ser pra rico, tinha que ser pra milionário, bilionário. Ai, F, você não tá incentivando o avanço da pesquisa espacial? Ah, isso eu tô. Isso eu tô. O que eu não tô incentivando é que rico fique mais rico, bilionário fique mais bilionário com um turismo espacial feito pra pouquíssimas pessoas, né? Isso sem contar que eu não faço a menor ideia do quanto de poluição um foguete desse, por uma viagem de 10 minutos, está deixando para o planeta. Ou seja, para todos nós que não pagamos por isso, para todos nós que não fomos convidados a embarcar nessa viagem lunática de lunáticos. E neste podcast eu pretendo dar conselhos, ou simplesmente a minha opinião não pedida, mas que enquanto eu não recebo pedidos de conselhos de ouvintes, porque afinal eu nem sei se terei ouvintes, eu vou pegar algo da minha vida, da minha cabecinha, ou que pipocou na internet. E o conselho do episódio de hoje é: pare de se dar tanta importância quando absolutamente ninguém está te julgando ou te impedindo de fazer algo que você acha que as pessoas não vão gostar. E esse conselho, que também é uma reflexão que eu tive, obviamente, é pra mim. Mas como estamos nós nessa jornada, né? Nós estamos juntinhas nessa jornada, pode ser que sirva pra você também. E, aliás, vai ajudar a humanidade se a gente parar de se dar tanta importância. Não tô falando que a gente não tenha que se dar um valor, né? Não é nesse sentido. É no sentido de achar que a gente é tão importante assim que o mundo vai parar para aquilo que a gente tá fazendo, falando ou pensando. Então deixa eu te falar uma coisinha. Você e eu não somos centros do universo. O Sol não está girando no nosso entorno. Eu queria muito te dizer isso para você se colocar no seu lugar também, tá, meu anjinho? É que nem eu falei do espaço, a gente tá tudo conectado nesse episódio. Eu realmente aqui fui uma gênia. Nesse episódio eu falei que a gente não dá tanta importância para aquilo que a gente não vê, aquilo que assim, a gente não percebe, né? A gente não valoriza aquilo que a gente não dá importância. Isso é também algo pra gente se entender, tá? A gente, quanto indivíduo no meio coletivo. Você imagina se todo mundo tivesse pensamento que eu acho que tem, né? Todo mundo tem esse pensamento, né? Imagina se todo mundo ficar assim, paralisar suas atividades, não fazer nada, porque vai ficar pensando o que o outro vai achar de você. Isso acontece com uma frequência muito grande. E nem tô falando que você é tão culpado disso, porque existe uma certa pressão social, existe uma ideia de que todo mundo tá se julgando, porque é um fato também, né? Mas, ai gente, tem uma hora que a gente vai ter que deixar pra lá. Vai chegar um momento que a gente vai precisar simplesmente não se importar. Porque se algo está te impedindo, chegou ao ponto de impedir que você siga o seu caminho, siga aquilo que seu coração está pedindo, tem algo de errado, né? E qual que é esse pensamento? Vamos ver se é algo realmente estrutural, se tem algo aí que está impedindo, porque a gente sabe que tem algumas desigualdades. Eu falei do ódio, eu falei do foguete. Eu queria que os bilionários fossem... A gente vive com um reizinho no umbigo, né? A gente acha que é o centro de tudo e que o mundo todo vai parar para observar o que a gente tá fazendo. Minha filha! Muitas vezes você pega o metrô com seu fone de ouvido e você vive uma outra realidade, porque todo mundo tá fazendo a mesma coisa. Tá todo mundo se importando com o que tá acontecendo na própria vida. Nem liga para o que tá acontecendo ao redor, minha filha.
Às vezes a gente fica tão noiado assim, achando que, ai, caí. Todo mundo tá vendo. Ah, e às vezes tá vendo mesmo assim, amor. No dia seguinte, ninguém vai se importar. Que dia seguinte? Daqui a 10 minutos ninguém nem vai lembrar da sua existência. Quando eu falo pra não se dar tanta importância, é nesse sentido, né? De achar que tem um holofote pra você e que o mundo todo é uma plateia. Ai, garota. Se olha no espelho um pouco e fala, querida, eu sou uma grande gostosa, sou muito inteligente também. Mas achar que o universo todo tá girando ao meu redor porque eu existo, vai pra terapia, porque não tá dando não. Não, vai pra terapia. Tem coisas na vida que a gente tem que colocar um pouquinho a mão na cabecinha pra pensar assim, eu sou tudo isso que eu penso que eu sou, ou eu não sou exatamente porque eu estou pensando demais no que os outros estão pensando sobre mim. Então, quando der, para o que você tá fazendo, dá uma sentadinha na beirada da cama, no sofá, na cadeira, no chão. Se der, escute os pássaros, mas também se escute um pouquinho, para além do seu umbigo. Pensa, será que é o mundo que tá levantando barreiras, me impedindo de fazer tudo porque eu estou imaginando cenários, né? Cenários hipotéticos de que as pessoas vão me julgar e vão me criticar e por isso eu não vou fazer nada do que eu quero fazer? Será que isso é legal pra você? Será que isso tá te fazendo bem? E pode não parecer tão grande, mas quando a gente se liberta desses pensamentos que nos acorrentam, né? Que nos prendem e a gente não sai do lugar, cara, isso é tão grande, que não importa se não sair na imprensa, se ninguém der valor, mas você tem que dar valor a isso. Só você sabe o quanto foi difícil chegar aqui. Então bora lá, garota, bora se mexer, não se dorme na Europa, meu amor. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse primeiro episódio é um episódio piloto. Talvez no próximo nada do que vocês viram aqui realmente aconteça. Pode ser que tudo mude, pode ser que tudo fique igual. Eu espero ter você comigo para descobrirmos juntos como é que vai ser isso aqui. Um beijo e até o próximo episódio.